Escutem bem o que eu vou contar, porque se vocês me disserem que sou louco, eu juro por Deus que eu preferia mesmo estar. Eu moro aqui na ilha de Marajó desde que nasci. A vida sempre foi mato e água, sol quente e a lida com o búfalo. A gente vive simples, sossegado, longe dessa confusão de cidade grande. Mas faz uns meses, a paz virou um berro de horror que não para de ecoar na minha cabeça. Foi um negócio que começou manso, bicho do mato atacando gado de noite. O povo dizia que era onça, mas onça não devora uma vaca inteira em 3 mordidas e deixa o cheiro de enxofre no ar. O medo foi crescendo. As pessoas que sumiram não foram por afogamento, não foram por acidente. Elas foram caçadas. E o que caça a gente aqui não é bicho que se encontra em livro de biologia, é o lobisomem. Eu não acreditei nisso até que a tragédia bateu na minha porta e eu fui obrigado a ver. A verdade é que aqui, na beira do rio, quando o sol se põe, o mato tem dente e fome. A gente da comunidade de uns 15 ou 16, que é mais forte, fomos forçados a pegar o facão e a espingarda. Não era uma escolha. Era isso ou ver a nossa família virar migalha no dia seguinte. O medo que senti naquele primeiro momento, quando vi as garras afiadas no luar, era algo que rasgava a alma. A gente não estava caçando onça. A gente estava caçando a nossa própria lenda. Eu vi o que ele fez com meu vizinho. Eu ouvi o grito dele. E eu prometi que não seria o próximo. Eu fui forçado a virar caçador dessa criatura. E a cada noite de lua cheia, meu corpo vira gelo e minha mente vira um campo de batalha. Não tem descanso, não tem alívio, só o cheiro de sangue e a promessa de que talvez, só talvez, a gente consiga sobreviver a mais uma madrugada. Acompanhe esse relato, porque é a coisa mais assustadora que já aconteceu nessa ilha e na minha vida. Eu ainda sinto o cheiro dele. Eu sinto que ele está perto. Você já viveu algo tão inexplicável e aterrorizante que mudou para sempre o seu jeito de ver o mundo? Conte para mim nos comentários. A primeira vez que o Curupira, o nosso líder, convocou a gente, foi na escuridão. Não tinha luz, só a fogueira baixa no centro do terreiro. Tinha uns 15 de nós, todos homens da lida, acostumados com o perigo do rio e da mata. Mas o que ele nos contou, o que ele mostrou, fez o peito de cada um tremer. Curupira jogou no chão um pedaço de couro grosso. Não era de búfalo, era de gente. Pelo menos, tinha sido gente. Estava rasgado, com uns sulcos profundos que pareciam feitos por lâminas curvas e afiadíssimas. O cheiro era o pior. Não era só cheiro de carne podre. Era um cheiro metálico misturado com algo ácido, como urina queimada e enxofre puro. Ele disse que aquilo era o que restou do Damião, o pescador que sumiu na semana anterior. Damião não foi atacado por onça. Ele foi desmembrado por algo com inteligência bestial. Curupira olhou para nós. Os olhos vermelhos da fumaça, mas principalmente do pavor não confessado. Ele não perguntou se queríamos. Ele ordenou: ou a gente caça a desgraça, ou a desgraça caça a gente, um por um. Não havia para onde correr. A ilha é grande, mas não para se esconder disso. Minha mão estava tremendo tanto que mal segurava o cabo do meu facão. Eu sabia que a gente estava assinando um pacto de sangue, uma sentença de morte que poderia ser executada a qualquer momento. A primeira missão era ir até o manguezal, onde Damião foi visto pela última vez. A lama lá é densa, engole o pé, mas não esconde rastro. E lá estavam eles, marcas enormes que pareciam a pata de um urso gigantesco, mas alongadas, terminando em 5 pontos profundos, como se o bicho andasse nas pontas de garras de aço. Aquilo não era um animal. Era algo transitório, um homem que vira besta. O silêncio na mata era ensurdecedor, só quebrado pelo som da nossa respiração pesada. Seguimos os rastros por quase 2 horas. A tensão era tanta que sentia a nuca formigar. Qualquer galho quebrando parecia um tiro. Chegamos a uma clareira. No meio, uma árvore estava caída. Não cortada, mas arrancada do chão, como se a criatura tivesse testado sua força. E então, o cheiro voltou, mais forte, misturado agora com o odor de um animal acuado. Estávamos perto. Curupira levantou a mão, sinalizando para parar. Eu olhei para a floresta escura, o coração batendo na garganta. Eu não via nada, mas eu sentia. E o que eu senti
Era a presença de algo que nos observava, faminto, esperando o momento certo para pular. A lua cheia estava subindo, banhando a mata em uma luz fria e traidora. Eu apertei o gatilho da minha espingarda, carregada com balas de prata que gastamos a pouca reserva que tínhamos para forjar. Eu rezei, não para Deus, mas para que a prata fosse o suficiente para parar o horror que estava prestes a se manifestar na nossa frente. A caçada tinha começado. A gente era só isca. O ar ficou pesado, frio. Eu juro que ouvi um rosnado, não alto, mas um som profundo, gutural, vindo de muito perto. Montamos a emboscada seguindo a tradição antiga que Curupira nos ensinou. O fogo atrai, o ferro repele. Fizemos uma fogueira pequena, apenas para criar um ponto focal, e nos espalhamos em semicírculo, prontos para atirar em qualquer movimento. Eu estava escondido atrás de um tronco largo de sumalmeira. O silêncio voltou, denso, só quebrado pelo crepitar da lenha. A espera era agonizante. Eu suava frio, embora a noite estivesse fresca. Cada sombra que se movia parecia a silhueta deformada da besta. Eu tentava controlar a respiração, mas ela vinha curta e apressada. Foi então que o som começou. Não era um rosnado, mas um uivo. Não era o uivo de um cão ou de um lobo que conhecemos. Era um som que parecia rasgar o céu, cheio de dor e fúria, como se a criatura estivesse em uma agonia eterna. O uivo fez a terra tremer debaixo dos meus pés. Sabíamos que ele estava vindo. E veio rápido, não pela frente onde esperávamos, mas pelo flanco esquerdo na direção do Tonho, que era o mais velho e mais lento do grupo. Eu só vi um borrão escuro, alto demais para ser um homem, rápido demais para ser um animal. O impacto foi brutal. Ouvi o osso quebrando e o grito de Tonho, curto, interrompido por um som molhado de mastigação. O pânico explodiu. Curupira gritou: "Fogo! Atirem na cabeça!" Eu levantei a espingarda, a mão tremendo incontrolavelmente. A besta estava em cima de Tonho, dilacerando-o com uma velocidade aterrorizante. Na luz fraca da fogueira, eu finalmente o vi. Era imenso, pelo escuro e grosso, braços longos, terminados em garras que brilhavam levemente. A cabeça era o pior. Focinho alongado, dentes que pareciam navalhas prateadas, e os olhos. Os olhos. Eram amarelos, incandescentes de ódio e fome. Não havia razão neles, apenas a fúria primitiva. Parecia um homem torturado, preso dentro da carcaça de um demônio. Eu disparei. O estampido foi ensurdecedor. Minha bala de prata atingiu o flanco da criatura. Não o parou, mas fez soltar um rugido de dor que quase me cegou. A besta se virou, a boca ensanguentada. Seus olhos amarelos se fixaram em mim. Naquele momento eu soube, eu era o próximo alvo. A criatura pulou. Não correu. Pulou. Uma distância que parecia impossível, cobrindo 15 metros em um único salto. Eu não tive tempo de recarregar. A única coisa que me salvou foi o fogo. No meio do salto, Curupira acendeu um maçarico improvisado com querosene e jogou na direção da besta. O fogo não a feriu seriamente, mas a distraiu. Ela caiu perto da fogueira, rolando e sibilando. Foi o tempo exato para eu me jogar para trás da sumalmeira e enfiar outra bala de prata no cano da espingarda. Mas não adiantou. O resto do grupo, em choque com a morte de Tonho, começou a disparar de forma desorganizada. A criatura, ferida e furiosa, se levantou e desapareceu na escuridão da mata, com uma agilidade inacreditável. O silêncio voltou, mas agora estava cheio de sangue, gritos abafados e o cheiro metálico da morte. Olhei para o que restou de Tonho. Não era um corpo. E eu sabia que a gente tinha falhado. Ele sabia onde estávamos. A emboscada falhou e a besta nos conhecia agora. Tínhamos ferido-a, mas isso só a deixou mais vingativa. Curupira reuniu o que restava do nosso grupo. Éramos 11 agora. O medo era palpável. Alguns queriam voltar para a vila e se trancar, mas sabíamos que isso só adiaria o inevitável. A criatura viria até nós. Precisávamos persegui-la e acabar com isso antes que a noite acabasse. Decidimos seguir o rastro de sangue que a fera deixou. O sangue era preto, quase viscoso, e pingava nas folhas úmidas formando uma trilha macabra. A criatura havia fugido para o manguezal, o labirinto de raízes e lama que engole tudo.
Entrar no mangue à noite é assinar o atestado de que você não vai sair. Mas era a nossa única chance. Assim que pisamos na lama escura, o ambiente mudou. A luz da lua mal penetrava a copa das árvores tortuosas, e as raízes aéreas formavam armadilhas a cada passo. O silêncio do mangue não era de paz, era de espera. Sentíamos a presença da besta por perto, não pelo som, mas por uma sensação de frio que entrava nos ossos e pelo cheiro forte de carniça e azedo que só ela emitia. Caminhávamos curvados, tentando fazer o mínimo de barulho possível, mas o som da lama sugando nossas botas era inevitável. Foi o João, um rapaz mais jovem, que viu primeiro. Não a criatura, mas o que ela estava fazendo. Perto de uma poça grande, onde a água salobra se misturava com o rio, vimos um rastro de lama revirada. A besta estava bebendo. E não estava sozinha. Havia um segundo par de pegadas, menores, mas igualmente monstruosas. A Realizacal me atingiu como um tiro. Não era apenas um lobisomem. Havia mais. O pânico quase me fez gritar. Curupira fez um sinal de silêncio desesperado. Tentamos recuar devagar, mas a sorte estava contra nós. Um dos nossos, o Zeca, escorregou e deixou a faca cair. O som do metal batendo nas raízes ecoou como um trovão. Imediatamente, o mangue explodiu em movimento. O primeiro lobisomem, o maior, saiu de trás de um emaranhado de raízes com um rugido ensurdecedor. Mas o segundo, o menor, saltou diretamente sobre o Zeca. Disparamos. O som das espingardas reverberou no mangue. Eu acertei o maior de raspão, fazendo-o cambalear. Mas o menor estava em cima do Zeca, as garras rasgando-lhe o peito. Não houve grito, apenas o som úmido do ataque. Curupira gritou para recuarmos, mas eu estava paralisado, olhando para a cena de horror. A visão de dois deles, agindo em coordenação, era demais. O maior estava vindo para mim. Eu larguei minha espingarda que havia emperrado e me enfiei por entre um buraco nas raízes. O fôlego acabou. Eu não estava mais caçando. Eu estava fugindo, me arrastando na lama, sentindo o hálito quente e fétido da besta atrás de mim, raspando nas minhas costas. A perseguição no mangue era um pesadelo líquido. Eu só pensava em sobreviver mais 1 metro. Consegui me separar do grupo e dos lobisomens. A lama e a densidade das raízes me deram uma margem de poucos segundos. Corri na direção do único lugar que me veio à mente. A velha cabana de pesca abandonada, 3 quilômetros rio abaixo. Era uma estrutura frágil, mas feita de madeira de lei. Talvez pudesse segurar a criatura por alguns minutos. Eu estava sozinho, sem espingarda, apenas com meu facão e uma lanterna fraca que tremia na minha mão. A corrida foi um inferno de medo e exaustão. Meus pulmões ardiam e o coração batia tão forte que senti que ia quebrar minhas costelas. Cheguei à cabana e arrombei a porta, podre. O interior era escuro e cheirava a mofo e peixe velho. Joguei tudo que pude contra a porta e as janelas minúsculas, usando caixas de isopor velhas e redes de pesca rasgadas. Eu sabia que era inútil, mas era um ato desesperado. Me enfiei embaixo de uma mesa de corte de peixes, o facão erguido, pronto para atacar o que quer que fosse. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Eu esperava o rugido, o arrombamento, mas só ouvi o som da chuva fina começando a cair e o barulho distante do rio. Por um momento pensei que havia conseguido despistar. Tola ilusão. O cheiro de enxofre começou a penetrar pelas frestas. Era forte, inconfundível. Ele estava do lado de fora. Então, ouvi o som. Não um rugido, mas um cheiro alto, farejando. A criatura estava contornando a cabana procurando o ponto fraco. E ela achou. A janela dos fundos estava podre. Eu ouvi a respiração pesada do lado de fora. A respiração de um predador que sabe que a caça está encurralada. Um som arranhado, baixo, começou. As garras dele estavam rasgando a madeira podre da moldura da janela. Eu podia ver os estilhaços de madeira voando para dentro. Ele estava tentando se espremer. Eu me levantei devagar, o facão nas mãos. Eu tinha que ser rápido. Se ele passasse a cabeça, eu teria que acertar os olhos ou a garganta. O cheiro era insuportável agora. A janela cedeu com um estalo alto. A pata enorme, coberta de pelo negro, entrou primeiro, as garras procurando apoio.
Eu gritei, mas era um grito de fúria e medo combinados, e ataquei a pata com o facão, mirando no pulso, onde a pele parecia mais fina. O metal encontrou a carne com um som repulsivo. A criatura urrou, um som de dor lancinante que fez o sangue congelar nas minhas veias. A pata recuou rapidamente. Eu ganhei tempo. Olhei para a ferida na janela. Havia mais sangue escuro na madeira, mas a criatura não desistiu. Eu ouvi ela se afastar da janela e ir para a porta principal. O barulho de impacto veio em seguida. Não era um arrombamento planejado. Era fúria pura. A madeira da porta rangeu e rachou com a força dos golpes. Eu sabia que a porta não aguentaria mais 2 ataques. Eu estava preso. Olhei em volta em busca de algo, qualquer coisa, que pudesse servir de arma. Sob a mesa, vi um arpão de pesca enferrujado mais longo. Eu o agarrei. O próximo golpe na porta foi o suficiente para arrancá-la das dobradiças. A escuridão preencheu a abertura. A porta veio abaixo com um estrondo e a criatura entrou na cabana. Ela era maior do que eu lembrava, ocupando todo o espaço. Sua silhueta era imponente contra a luz fraca da noite chuvosa. A ferida no seu braço sangrava, mas a dor parecia só alimentar a sua raiva. Os olhos amarelos fixaram-se em mim e eu senti que ele não me via como um homem, mas como alimento. Não havia mais tempo para pensar. A besta deu um passo, flexionando as pernas para o bote. Eu sabia que, se ele me alcançasse, seria o fim. Eu não podia atirar. Eu não tinha a espingarda. Eu tinha o arpão enferrujado. No momento em que ele saltou, eu gritei e enfiei o arpão para cima, mirando no centro do peito. O ataque da criatura foi tão rápido que quase errei. Senti o hálito fétido no meu rosto e o calor do seu corpo. O arpão penetrou, mas não profundamente. A besta gritou, um som de puro tormento, e caiu sobre mim, me esmagando contra o chão. A dor da queda era excruciante. As garras dele arranharam meu ombro, rasgando a pele e a camisa. Eu gritei. O cheiro de sangue e a proximidade da fera me fizeram entrar em um frenesi de sobrevivência. Com todas as minhas forças, empurrei o arpão mais fundo. O lobisomem se debateu em cima de mim, a boca escancarada perto da minha garganta, tentando morder. Eu me debatia também, tentando usar o peso do meu corpo para travar os braços dele. Sua força era sobre-humana. Eu senti que meus ossos iriam ceder. Eu gritei, sai de cima de mim, desgraça! E em um último esforço desesperado, eu rolei, tirando o peso da besta. O arpão saiu com um som nojento de sucção, e eu me arrastei para longe. A criatura estava se contorcendo, tentando arrancar o arpão do peito. Eu estava ferido, meu ombro jorrava sangue, mas eu estava vivo. Eu procurei desesperadamente por algo mais. Meus olhos caíram em uma pequena prateleira na parede, onde os pescadores costumavam guardar objetos de valor. Havia uma pequena cruz de madeira antiga, coberta por um metal estranho, meio esverdeado, que eu nunca tinha visto. Era o amuleto de prata que o Curupira sempre falava. Um artefato, perdido, que diziam ter sido de um padre jesuíta, que enfrentou as lendas da ilha séculos atrás. Eu não sabia se funcionava, mas não tinha mais nada. A criatura finalmente arrancou o arpão, com um rugido final, e se virou para mim. Ela estava muito mais lenta agora, o ferimento profundo a estava enfraquecendo, mas ainda era mortal. Eu me levantei e segurei a cruz na frente do meu corpo, tremendo, enquanto a fera cambaleava em minha direção. Eu não rezei. Eu apenas gritei, sai daqui! E a criatura parou. Ela sibilou não em fúria, mas em pavor. Os olhos amarelos, antes cheios de ódio, demonstravam um medo profundo daquele pedaço de metal. O lobisomem recuou, emitindo um choramingo baixo e gutural. Ele não me atacou mais. Em vez disso, deu meia volta e saiu da cabana cambaleando para a escuridão do mangue. Eu desabei, o corpo tremendo em espasmos de puro terror e alívio. Eu tinha sobrevivido, mas a besta estava apenas ferida e sabia onde me encontrar. Passei o resto da noite na cabana, encolhido sob a mesa, com a cruz de metal apertada na mão ensanguentada. O ferimento no meu ombro doía terrivelmente, mas eu não ousava me mover. Eu ouvia os sons distantes do mangue, grunhidos, galhos quebrando, mas nada próximo. O lobisomem havia recuado, mas eu sabia que ele estava lá fora se curando, me esperando. A madrugada chegou devagar,
e a luz cinzenta penetrou na cabana, revelando a destruição. Sangue espalhado, madeira em pedaços. Quando o sol finalmente nasceu, o cheiro de enxofre diminuiu, substituído pelo cheiro salgado do rio. Levantei-me cauteloso e saí da cabana. A trilha de sangue da criatura levava para o interior denso do mangue, mas parava abruptamente perto de uma touceira espessa de arbustos. Eu sabia o que isso significava. Ele havia se transformado de volta em humano, buscando refúgio até a próxima lua. Eu tinha que encontrar o Curupira. Eu comecei a caminhar rio acima, mancando, com a visão turva pela perda de sangue. Demorou horas até que eu ouvisse vozes. Eram Curupira e os outros sobreviventes. Eles estavam devastados. Dos 15 homens restavam apenas 5. Eles me viram e correram aliviados, mas seus rostos estavam marcados por um horror permanente. Curupira me abraçou rapidamente e viu a ferida no meu ombro. E então ele viu a cruz na minha mão. Seus olhos se arregalaram. O amuleto, você o encontrou. Ele explicou que aquele era o único objeto conhecido na ilha que podia afastar os lobisomens de forma consistente, feito com um metal raro que os antigos usavam. Era por isso que a fera recuou. Eu lhes contei sobre o segundo lobisomem e sobre o confronto na cabana. O silêncio que se seguiu foi pesado. 2 lobisomens. Isso mudava tudo. Curupira disse que não podíamos mais esperar. Precisávamos caçar o que quer que o lobisomem ferido tivesse se transformado antes da próxima noite de lua cheia, quando ele estaria forte de novo. A única forma de parar um lobisomem é matá-lo na sua forma humana. Mas quem era ele? Um vizinho? Um amigo? O preço da nossa sobrevivência era a traição e a desconfiança mútua. Curupira me olhou, sério. Você feriu ele, você tem que achá-lo. Você tem o amuleto. Fui forçado a aceitar a missão. Meu corpo estava destruído, minha mente em frangalhos, mas eu era a única esperança. Ele me deu uma faca de prata e disse: se você achar o homem ferido, você não pode hesitar. Se você o fizer, ele vai se curar, e ele vai te caçar no próximo ciclo. Isso não tem fim, só tem o nosso fim. Eu olhei para o sol quente, o contraste bizarro entre o dia pacífico e o terror que eu tinha vivido. Eu sabia que a minha vida agora era apenas uma extensão da caçada. Eu tinha que procurar entre os doentes, entre os que tinham marcas de garras e que se recolhiam ao mato. Eu tinha que matar um homem, ou ser morto pelo monstro que ele se tornaria. Eu estou escrevendo este relato agora, sentado na minha rede, fingindo que estou descansando. Mas não há descanso. A caçada me mudou de um jeito que não tem volta. Eu sou um caçador de lobisomens, um guarda não oficial e aterrorizado de Marajó. O amuleto está pendurado no meu pescoço, frio e pesado. A única coisa que me dá alguma sensação de segurança. Mas a segurança é uma ilusão. Eu não sei quem era o lobisomem que feri. Eu procurei. Olhei os feridos, os que não queriam sair de casa, os que mancavam ou tinham ataduras. Todos negaram. Ninguém tinha uma ferida de arpão no peito. O Curupira diz que eles são mestres em esconder suas verdadeiras formas, mestres na dissimulação. Eles se misturam, vivem entre nós e esperam a lua. A desconfiança virou o ar que respiramos. Olho para os meus vizinhos, para os pescadores, para os fazendeiros e penso: qual deles tem o cheiro de enxofre? Qual deles vai se transformar em uma máquina de matar quando a lua cheia voltar? Eu não consigo dormir. Se fecho os olhos, vejo as garras rasgando a madeira da cabana, vejo os olhos amarelos me encarando. O pior não é o medo da morte, é o medo de me tornar como eles. Eu senti o cheiro deles, o toque deles, eu lutei contra eles de perto. O medo é contagioso e a escuridão tenta me consumir. Eu ainda estou vivo, mas a alma, essa foi rasgada. O trauma de ver o Tonho e o Zeca serem dilacerados não vai embora. Eu sou o sobrevivente, e isso significa que carrego o fardo. Eu sei que a besta que eu feri está se curando em algum lugar, e a próxima noite de lua cheia está chegando. E o pior, o segundo lobisomem ainda está solto e pode haver mais. Minha vida virou uma espera. Desesperada pela escuridão, com a faca de prata sempre debaixo do travesseiro. Eu tenho que estar pronto para matar um amigo, para salvar minha família. Onde termina o homem e começa a besta aqui em Marajó, eu já não sei mais.
Só sei que a noite é longa, o uivo está perto, e eu sou o único que tem o amuleto. Eu sou a última linha de defesa. Eu estou esperando a lua cheia subir de novo, sabendo que, desta vez, talvez eu não volte para contar a história. O horror não está fora da ilha. Ele está vivendo e respirando ao nosso lado. Cuidado com o que você caça, pois pode ser que ele comece a caçar você.